Olá, seja bem-vindo à sua aula de inglês instrumental para o curso de Técnico e Segurança do Trabalho. Meu nome é Clarissa Barros e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre referência contextual. E o que seria essa referência contextual? Vamos dar uma olhada? Segue comigo. Vamos dar uma lida aqui. Um aspecto de muita importância é a utilização de uma referência contextual. E o que seria essa referência contextual? Essa referência é uma relação que pode haver entre adjetivo, demonstrativo e possessivo e a palavra a qual ele se refere. Esse tipo de recurso é utilizado principalmente para evitar repetição dentro de uma oração ou dentro de uma frase, certo? A gente usa bastante também dentro do português. Vamos lá. Olha o exemplo que eu tenho aqui. Joana levou seus sobrinhos ao shopping center, onde comprou uma camisa para cada uma. Elas lhe agradeceram pelo presente. Dá uma olhada nos termos que eu tenho grifado nessa frase. Esses termos são referências contextuais. Elas estão substituindo palavras semelhantes, certo? Para que não haja a repetição. Por exemplo, Joana levou suas sobrinhas. Elas lhe agradeceram, elas agradeceram a Joana, certo? Então, quando a gente tem o elas, a gente entende que essa palavra, ela faz referência às sobrinhas. Quando a gente fala cada uma, a gente também está se referindo às sobrinhas. Quando a gente olha o pronome oblíquo lhe, a gente entende que a referência desse pronome oblíquo, ele se refere a Joana, certo? E presente, a mesma coisa. Esse presente se refere às camisas, ou seja, nós usamos esses recursos em português e também no inglês para evitar a repetição demasiada de palavras dentro de uma frase, ou dentro de uma oração, ou dentro de um parágrafo, certo? Então, nós temos essas palavras que se referem a termos já exemplificados anteriormente dentro da frase. Então, vamos lá comigo. Vemos que os pronomes se destacam como elementos de referência. Uma vez que eu já falei o nome de uma pessoa, o nome de algum lugar, eu não preciso repetir. Eu vou usar um pronome no lugar dele para me referir a ele, certo? Quando bem empregados, esses termos dão ao texto coesão. Ou seja, você entende do que se está falando ou do que se trata aquele termo. Porque são sempre usados para fazer referência a elementos já mencionados previamente no texto. Portanto, sempre que encontrar um pronome, procure descobrir a que elemento do texto ele está se referindo, para que você entenda melhor esse texto. Então, os pronomes em inglês, pronouns, segundo a função que exerce na frase, eles são classificados em pronomes pessoais ou personal pronouns. A gente também tem os pronomes possessivos ou possessive pronouns. Nós também temos pronomes demonstrativos, chamados de demonstrative pronouns, pronomes reflexivos, reflexive pronouns, pronomes indefinidos ou indefinite pronouns, pronomes relativo, relative pronouns, e os pronomes interrogativos, interrogative pronouns. Então, segue comigo e vamos dar uma olhada no que são esses pronomes. Então, vamos lá. Personal pronouns, eles são divididos em dois. A gente tem os subject pronouns, que são os pronomes do caso reto. Então, olha lá. I, eu, you, você ou tu. He, ele, she, ela. O it, ele é um elemento neutro. Vai ser usado para ele ou para ela quando eu estiver me referindo a coisas e animais, certo? No singular. We, nós, you, vocês e vós, e they, eles ou elas. No caso, a terceira pessoa do singular, ele vai ser a mesma para todas. Tanto faz se for para pessoa ou se for para coisas ou objetos, ok? Então, bora lá. Object pronouns, também um personal pronoun. Object pronouns, eles equivalem ao nosso pronome oblíquo, certo? Então, olha lá. Me, mim, you, lhe, o, a, te, ti, a ou você. Him, lhe, o, a, ele. Her, lhe, a ela. It, lhe, o, a. Us, nos. You, vos, lhes, a vocês. E them, lhes, os, as. Correto? Seguindo, a gente vai ter os possessive adjectives, que são os pronomes possessivos adjetivos. Esses pronomes, eles vêm antes de substantivo. Por exemplo, se eu quero falar minha casa, eu vou usar my house, minha casa.
A gente tem o your, que é o teu, o tu, o seu ou sua. His, que é o dele, her, que significa dela, it's, dele ou dela quando eu estiver me referindo a coisas ou animais. Vamos lá. Se eu quero dizer que o cachorro tem a casa dele, a casa é do cachorro. So, it's house. It's the dog's house. Our, nosso e nossa. Your, vosso, vosso, seu, sua, de vocês. E aí eu tenho their, que ele é neutro, ele serve para pessoas, animais, coisas. E significa deles ou delas. Seguindo para outra classe de pronomes, a gente vai ter os pronomes demonstrativos, ou demonstrative pronouns, certo? Olha lá. Para singular, quando tiver perto, eu vou usar o this. O this quer dizer este, esta, isto. Ou seja, quando eu quero me referir a um objeto, alguma coisa, alguma pessoa que esteja perto de mim. That, singular, quando algo estiver longe. Ou seja, ele significa esse, essa, isso, aquele, aquela ou aquilo. Eu vou estar me referindo a um objeto que está longe de mim, alguma coisa que está longe de mim. These, no plural, a mesma coisa. Estes ou estas. Quando estiver perto. E quando eu quero me referir que tem várias coisas longe de mim, eu vou usar o those. Esses, essas, aqueles e aquelas. Relative pronouns, pronomes relativos, são aqueles pronomes que unem orações de acordo com o termo relativo que eles têm nas duas orações. Então, por exemplo, se eu tenho um termo relativo que se refere a uma pessoa, eu vou usar o who, que quer dizer o quem ou qual, ou whom, quem, whose, quando eu quero indicar posse, isso significa cujo, cuja, cujos ou cujas. Seguindo, eu tenho which, quando eu quero me referir a alguma coisa, a algum animal. Que, qual ou o que. Where, quando o pronome relativo se refere a um lugar. Onde, em que, no qual, na qual, nos quais ou nas quais. When, quando o termo relativo, ele é sobre tempo. Quando, em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais. That, que. Esse that, ele é um pronome relativo que ele vai ser tanto para pessoas, eu posso usar no lugar de who, ou também eu posso usar o that no lugar de which, quando eu estiver me referindo a coisas ou animais. Então, lembra, o that ele pode ser usado tanto quando eu estiver me referindo a pessoas ou coisas animais, para substituir who ou which. E aí eu tenho what, o que, quando eu estiver me referindo a uma situação, ok? Então, vamos lá, reflexive pronouns, pronomes reflexivos. Eu tenho myself, a mim mesmo, ou a me. Yourself, a ti, a você mesmo, te, se. Himself, a si, a ele mesmo, ou se. Herself, a si, a ela mesma, si. Itself, a si mesmo, ou a ourselves, a nós mesmos, ou as nos. Yourselves, a vocês mesmos, vós, se e a vós. E por último a gente tem themselves, a si, a eles, a elas mesmas ou si. Certo, galera? Vamos dar uma olhada no exemplo. Esse é um exemplo que a gente tem dentro da nossa apostila. Vamos ler comigo? In 1970, smog choked major US cities and toxic waste flooded rivers. That same year, nearly 20 million Americans participated in events on April 22. Spearheaded by Wisconsin Senator Gaylord Nelson to draw attention to the environmental issues plaguing the planet and human health, named Earth Day, April 22 has remained a time to celebrate restoration and stand up for the planet. Então, se você olhar, a maioria das palavras elas estão grifadas. Você está vendo que a gente tem dois termos grifados em vermelhos? Então, essa é a referência contextual aqui que eu tenho. Olha lá, em 1970 a gente entende que é um ano. E olha aqui, that same year, aquele mesmo ano. Ou seja, em vez de repetir o ano, eu usei uma referência contextual. Olha aqui, smog. Smog é a smoke mais fog, ou seja, aquela neblina carregada com fumaça. Então, toxic waste flooded rivers, ou seja, os rios eles foram invadidos por dejetos tóxicos. Então, a gente tem uma referência contextual aqui para smog. Outra referência contextual está aqui, the environmental issues plaguing the planet, ou seja, os problemas que estavam assolando o meio ambiente, ou seja, a gente está se referindo mais uma vez ao problema da smog.
da fumaça. E a mesma coisa aqui com data, April 22. O que é April 22? Earth Day, que é o dia da Terra, certo? E aí, o que seria? Time to celebrate resolution and stand up for the planet. Ou seja, é um tempo de celebrar a restauração e se posicionar a favor do planeta, certo? Então, aqui a gente tem uma referência contextual a April 22, a 22 de abril. Então, a gente usa bastante as referências contextuais. É bastante interessante que você aprenda os pronomes que a gente acabou de ver anteriormente e como é que eles funcionam dentro da frase. Os pronomes geralmente vêm antes de verbo ou eles seguem substantivos, como a gente pode ver aqui, por exemplo, that same year. Year é o substantivo ano. That same year, a gente tem o pronome demonstrativo that, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido bastante dinâmica e explicativa. Thank you very much, muito obrigada, and see you next class. Vejo vocês na próxima aula.